ano de 1837, província da Bahia. Fazenda São Cristóvão. O sol nascia vermelho no céu, como se fosse uma ferida aberta. O chão de barro ainda estava úmido da noite anterior, e o canto abafado dos galos se misturava ao som de correntes. A senzala da fazenda São Cristóvão acordava para mais um dia, ou melhor, mais uma sobrevivência. Foi naquela manhã que nasceu Damião, filho de Jacira, uma jovem escravizada de apenas 17 anos e de pai desconhecido, ou melhor, ignorado, como tantos outros cujas mães não tinham o direito nem de proteger o próprio ventre. Jacira deu à luz em silêncio, mordendo um pano velho para não atrapalhar a rotina da casa grande. O menino veio ao mundo pequeno, com a pele escura e os olhos inquietos, olhos que pareciam saber mais do que deveriam. Esse menino vai dar trabalho. Tem fogo nos olhos, cochichou uma das mulheres da senzala. Mas naquele lugar, o fogo nos olhos era perigoso. O menino foi registrado apenas no caderno da fazenda. Nasceu Damião de Jacira, propriedade da casa. Não havia sobrenome, nem pátria, nem batismo. Apenas um número, escravo no 046. Com 2 meses de vida, Damião já sentia o ferro frio de uma argola no tornozelo. Cresceu entre chibatadas, gritos e preces abafadas. Ainda assim, algo dentro dele resistia. Ele não chorava com facilidade. Observava e calava. O feitor da fazenda, capitão Rubião, era um homem de fala grossa e riso cruel. Costumava dizer que criança que cresce sem dor vira rebelde. Por isso, desde cedo, fazia questão de mostrar quem mandava. Aos 5 anos, Damião carregava baldes de água quase do tamanho do próprio corpo. Aos 7, já era usado para levar bilhetes à vila, a pé, sob sol escaldante. Mas mesmo ali, entre poeira e cansaço, ele olhava tudo, atento como um espião. Se você já está sentindo a força dessa história, aproveita esse momento e curte o vídeo agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. E se inscreva no canal, porque ainda tem muito pela frente na jornada de Damião. E diz aqui nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo essa história. É incrível saber até onde essas vozes do passado estão chegando. Agora respira fundo, porque a vida de Damião está só começando. Os anos se arrastavam como as correntes que Damião ouvia ranger de noite no breu da senzala. Foi aos 10 anos que ele viu, pela primeira vez, a brutalidade nua. Um homem, Jeremias, fora chicoteado até sangrar pelos pés, simplesmente porque cantarolava uma cantiga africana. Damião assistiu aquilo escondido, por trás das palhas da cocheira. Os olhos não piscavam. O punho, pequeno e trêmulo, se fechava. Naquela noite, ele perguntou à mãe: Mãe, por que a gente é escravo? Jacira demorou a responder. Olhou para o céu pela pequena fresta da senzala. Porque eles têm medo do que a gente seria se fosse livre. Damião nunca esqueceu essa frase. E nunca mais parou de se perguntar: e se eu fosse livre? Nos próximos capítulos, vamos seguir a jornada de Damião, de um menino sem sobrenome, até se tornar o primeiro governador negro de sua província. E cada passo será marcado por dor, coragem, sabedoria e fé. O tempo na fazenda não era medido por calendários, mas por estações de trabalho, mortes e punições. Damião já não era mais o menino franzino de antes. Aos 12 anos, seus braços finos começavam a endurecer sob o peso dos baldes, enxadas e ordens. Capitão Rubião, o feitor, sempre dizia: criança preta só serve para 2 coisas, obedecer e calar. E quem ousasse falar, aprendia rápido o gosto do couro. Damião aprendera a sobreviver em silêncio. Mas dentro dele havia perguntas que queimavam. Por que uns mandavam e outros se curvavam? Por que sua cor era motivo de espancamento? Por que seus sonhos tinham que morrer antes mesmo de nascer? Essas perguntas o acompanhavam até mesmo quando dormia.
Se é que dormir era possível com os pesadelos que a senzala oferecia. Jacira, sua mãe, fazia o possível para protegê-lo. Costurava à noite pedaços de pano para lhe fazer uma roupa menos rasgada. Cantava canções baixas ao pé da rede, mas mesmo ela estava cansada. Os olhos já não tinham a mesma luz de antes. Uma tarde quente, Damião foi chamado à casa grande para servir água à mesa dos senhores. Era raro. A dona da fazenda, senhora Eulália, recebia convidados da capital. A sala estava cheia de homens brancos com ternos engomados, falando alto e rindo, como se o mundo fosse deles. Damião entrou descalço, com o jarro de barro tremendo nas mãos. Ao passar perto de um dos convidados, acidentalmente derrubou um copo de cristal. O som do vidro se espatifando calou a sala por alguns segundos. Silêncio. Capitão Rubião se levantou como uma fera farejando sangue. Moleque inútil, aprende com o lombo. No terreiro, diante de todos, o menino foi amarrado ao tronco. Rubião desenrolou o chicote devagar. O couro negro dançava no ar antes de cair com força sobre as costas nuas de Damião. O grito dele ecoou como o uivo de um animal ferido. Mas não chorou. O segundo golpe rasgou-lhe a pele, mas os olhos dele continuavam abertos, fixos, ardentes. Rubião parou por um instante. Sentiu algo estranho naquela criança, como se batesse em pedra. O terceiro golpe nunca veio. Uma voz feminina interrompeu. Pare com isso já! Era uma mulher de hábito branco, uma freira. Seu nome era Irmã Clara. Tinha vindo com a comitiva da capital e era responsável por uma pequena escola paroquial. Observava tudo de longe, mas algo naquele menino lhe tocara a alma. Damião foi levado para os fundos, sangrando. Ela o seguiu às escondidas. Trouxe água, limpou suas feridas e o olhou com ternura. Você é forte. Não deixe que eles apaguem sua luz. Ele apenas assentiu, calado, mas nunca esqueceu aquelas palavras. Naquela mesma semana, ela passou a visitar a fazenda com frequência. Dizia que era por caridade, mas por trás das visitas havia um propósito secreto: ensinar Damião a ler. Escondidos sob o alpendre do galpão, ela lhe mostrava letras, sílabas e palavras escritas à mão. Isso aqui é o seu futuro, menino. Ninguém pode te tirar o que você aprende. Damião lia devagar, com os olhos brilhando. Liberdade, justiça, povo, igualdade. Palavras que ele nunca ouvira, mas que pareciam chamar por ele como uma herança esquecida. Escondidos sob o alpendre do galpão, ela lhe mostrava letras, sílabas e palavras escritas à mão. Isso aqui é o seu futuro, menino. Ninguém pode te tirar o que você aprende. Damião lia devagar, com os olhos brilhando. Liberdade, justiça, povo, igualdade, palavras que ele nunca ouvira, mas que pareciam chamar por ele como uma herança esquecida. Se esse momento te tocou como tocou Damião, deixa o seu like agora mesmo. Essa história só está começando, e ela é baseada em tantas vidas reais que a história tentou apagar. Se você está assistindo até aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E comenta aí embaixo. Liberdade começa com um livro, se você acredita no poder do conhecimento. Mas nem todos viam com bons olhos o brilho nos olhos de Damião. Capitão Rubião começou a desconfiar. Um dia, revistando os fundos do galpão, encontrou os papéis escondidos com caligrafia infantil. Rasgou tudo. Naquela noite, Rubião invadiu a senzala furioso. Quem ensinou esse macaco a escrever? Ninguém respondeu. Ele arrastou Jacira pelos cabelos para fora da senzala. Damião gritou, tentou impedir, mas foi contido. Ouviu os gritos da mãe sendo chicoteada atrás do estábulo. Quando ela voltou, não conseguia andar. Damião chorou pela primeira vez desde que era bebê. E jurou ali, ajoelhado na terra vermelha: eu vou fugir, e quando eu voltar, ninguém mais vai apanhar calado. Depois daquela noite,
A vida na fazenda São Cristóvão nunca mais foi a mesma para Damião. Jacira não falava mais. Caminhava com dificuldade, o olhar perdido, como se carregasse 1000 mortes no corpo. Algo dentro dela havia sido quebrado. E Damião sabia que não adiantaria gritar. O mundo ali era surdo à dor dos negros. Mas ele não esqueceu e não perdoou. Voltou a se encontrar com a irmã Clara em segredo. Agora, os encontros eram mais curtos, mais cautelosos. Ela não lhe trazia mais papéis, mas sim algo muito mais perigoso: um livro. Era um volume pequeno, velho, com páginas amareladas e capas gastas de couro. O título, em letras quase apagadas, dizia: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789. Damião não sabia o que era a França, nem entendia o que significava declaração. Mas quando leu as primeiras palavras, sentiu como se algo acendesse dentro do peito. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Ele parou, releu, depois de novo. Livres e iguais. Nunca em toda a sua vida alguém havia dito aquilo a ele. Irmã Clara explicou que aquele livro era proibido na maioria das fazendas, que ele havia sido escrito por homens que derrubaram reis, que lutaram contra tiranias, e que aquelas palavras tinham cruzado oceanos. Ela escondeu o livro numa fresta entre as madeiras do paiol e disse: Você vai protegê-lo como se fosse sua alma, porque um dia ele vai te salvar. Poucos dias depois, ela nunca mais apareceu. Boatos diziam que a mandaram de volta à capital às pressas, que a senhora da Casa Grande desconfiava de sua simpatia pelos cativos. Damião sentiu a perda como se fosse a morte de alguém da família, mas ele ainda tinha o livro, e agora ele sabia ler. Damião lia o livro escondido à noite, com uma vela roubada da cozinha. Lia devagar, saboreando cada palavra como se fosse comida. E quanto mais lia, mais via o mundo com outros olhos. Começou a ensinar outras crianças da senzala a identificar letras, mesmo que fosse apenas com rabiscos na terra. Começou a se lembrar de cada palavra dos senhores e dos capatazes. Repetia-as mentalmente, analisava-as, e então passou a responder com gestos, olhares e uma firmeza que começou a incomodar. Aos 14 anos, Damião já era visto como inquieto. Uma tarde, um dos feitores o acusou de provocar outros escravos a falar demais. Capitão Rubião o chamou e deu uma ordem simples: vai dormir preso no tronco. Quero ver se aprende o que é disciplina. Mas naquela noite, Damião não foi ao tronco. Ele correu. No breu da mata, encontrou refúgio, um velho negro de pele marcada por séculos e cicatrizes. Era um dos mais antigos da fazenda. Muitos o achavam doido, mas ele conhecia todos os caminhos da mata como se fossem veias do próprio corpo. Refúgio ouviu a história do livro e disse: menino, o que você carrega não é só papel, é a semente da revolta. E completou: você tem 2 caminhos, virar lenda ou virar número. Escolha. Damião escolheu. Na beira da mata, ao lado de Refúgio, com o livro escondido junto ao peito, Damião olhou para trás uma última vez. A fazenda, à distância, parecia dormir. Eu juro que vou voltar, mas não mais como escravo. E então, com 14 anos de idade, Damião atravessou a mata escura rumo ao desconhecido. Levava apenas um pedaço de pão, um facão cego e um livro. O mundo o chamava. A noite era escura, mas não silenciosa. A mata viva sussurrava. Grilos, corujas, folhas secas estalando sob os pés de Damião. O ar cheirava a lama e medo. Ele corria. Corria como nunca correra antes. Com apenas 14 anos, abandonava a senzala onde nascera. Levava o livro escondido dentro da camisa, um punhal cego amarrado à cintura e a lembrança da mãe o observando pela fresta da palha, sem dizer uma só palavra. Jacira sabia, e, no
silêncio do olhar dera a bênção. Cada passo era uma escolha: liberdade ou morte. Durante 3 dias, Damião vagou sem rumo certo. A comida acabou na primeira noite. A água vinha de riachos, onde também bebiam os animais selvagens. Dormia em buracos de árvore, coberto de folhas, tremendo de frio. Na segunda noite, ouviu vozes, capangas. Capitão Rubião havia mandado homens com cães para caçá-lo. O negrinho fugiu, mas não vai longe. Damião se encolheu na lama, debaixo de um tronco caído. Os cães farejaram perto, mas a chuva da tarde havia apagado o rastro. Por milagre, os homens passaram direto. Ele esperou até a lua subir no céu para se mover de novo, mas agora com mais cautela, mais fome e mais raiva. Na manhã do 4º dia, Damião desmaiou. Caiu entre as pedras, com os lábios rachados e os pés em carne viva. Foi encontrado por um velho chamado João Caçapa, um negro de fala seca que vivia às margens do rio Itamirim. João o carregou nos ombros até uma gruta escondida entre bambuzais. Lavou seus pés, deu-lhe um caldo amargo feito de raízes e esperou ele acordar. Mais um corrido, hein? Damião abriu os olhos. Tentou falar, mas só sussurrou. Quilombo. João assentiu. Não é todo mundo que chega até aqui, e menos ainda os que saem vivos. João era parte do quilombo de Itamirim, uma comunidade livre escondida nas montanhas. Comandado por um conselho de líderes, o quilombo reunia fugitivos, descendentes de africanos livres, soldados desertores, mulheres indígenas e sonhos de liberdade. Quando Damião foi levado até lá, ainda mal conseguia andar, mas mesmo ferido, seus olhos eram indomáveis. O conselho o observou com curiosidade. "E o que traz você aqui, menino?" perguntou Dona Mãe Teresa, uma anciã de voz firme. Damião respondeu com o pouco de voz que restava. "Eu quero aprender, quero lutar, quero voltar e acabar com o chicote." Houve silêncio. E então uma explosão de palmas. Estava aceito. Nos meses seguintes, Damião viveu como nunca antes. Livre, sim, mas também em treinamento constante. Aprendeu a caçar, a lutar, a se esconder, a montar armadilhas. Mas o que mais chamava a atenção era sua inteligência. Aprendia rápido. Citava frases do livro da irmã Clara. Lia mapas, escrevia bilhetes cifrados, fazia discursos para pequenos grupos no meio da floresta. Logo o povo de Itamirim passou a chamá-lo de o menino que lê a liberdade. Seu batismo de fogo veio cedo. Um informante trouxe a notícia. Um grupo de crianças escravizadas seria vendido em uma feira na vila próxima. Damião se ofereceu para liderar a missão de resgate. "Você é só um menino", disseram. "Mas sei como eles pensam, sei como eles batem e sei por onde fugem." A missão foi um sucesso. 3 crianças foram salvas e nenhuma baixa no quilombo. Damião, com apenas 15 anos, agora era um líder em ascensão. À beira do rio, numa noite de lua cheia, Damião escreveu sua primeira carta. "Quando eu era menino, achava que fugir era a liberdade, mas hoje sei que a verdadeira liberdade é poder voltar, olhar o opressor nos olhos e fazer a justiça cantar mais alto que o chicote." Ano de 1852. Damião agora tinha 16 anos. Seu corpo havia endurecido, seus olhos estavam mais firmes e sua mente mais afiada que qualquer lâmina. No quilombo de Itamirim, já não era mais visto como o menino que fugiu. Agora era chamado de comandante Damião por muitos, mas ele não usava armas para intimidar, usava ideias. O conselho do quilombo reunia-se à noite em torno da fogueira sagrada. Havia líderes com décadas de fuga e luta, mas Damião, com voz pausada e firme, já era ouvido com respeito. "Os brancos só entendem 2 línguas", disse ele certa noite: "a do sangue e a da lei. E nós vamos falar as 2. Há muitos não compreenderam. "Lei? Que lei protege negro?" Ele se levantou.
Tirou do bolso o velho livro da irmã Clara, já desgastado, mas intacto. As deles, as mesmas que usam para nos prender. Nós vamos usar para libertar. Palavra também corta. Silêncio. Depois, palmas. Damião passou a organizar resgates estratégicos. Em vez de confrontos diretos, preferia emboscadas rápidas, libertações noturnas, interceptação de comboios de escravos. Desenhava mapas no chão com carvão. Criava rotas de fuga pela mata e coordenava mensagens entre quilombos menores. Logo, se tornou figura conhecida nos boatos das vilas. Dizem que tem um negro que lê livros e liberta escravos. Dizem que nunca foi pego e fala como doutor. Tem nome de santo, mas age como sombra. O povo o chamava de Damião da Sombra. Foi numa noite chuvosa que ele conheceu o doutor Tobias França, um advogado branco, abolicionista fervoroso que arriscava a própria vida ajudando quilombos. Foram apresentados por João Caçapa, o velho do Rio. Damião e Tobias se encararam. Então você é o tal comandante, disse Tobias. E você é o branco que não lucra com chicote, respondeu Damião. Os dois sorriram. A conversa durou horas. Falaram sobre política, leis, estratégias. Tobias ficou impressionado com o vocabulário do jovem e com sua clareza de pensamento. Você não devia estar na floresta. Devia estar em praça pública, discursando. E você devia estar me ajudando a ensinar os meus a fazer o mesmo. A aliança nasceu ali. Se você está admirado com a inteligência e a coragem de Damião, curte esse vídeo agora. Essa história mostra que a verdadeira luta nem sempre vem pela força, mas pela estratégia. Se inscreva no canal para continuar acompanhando essa jornada e comenta aí embaixo. Palavra também corta. Se você acredita no poder da mente como arma de resistência. E compartilha com alguém que precisa conhecer a força dessa história. Certa noite, Damião liderou uma missão ousada. Invadir a fazenda São Cristóvão, de onde havia fugido anos antes. O objetivo, libertar 3 famílias recém-compradas pelo Senhor. Eles entraram em silêncio, usaram a neblina como aliada. Nenhum tiro foi disparado. Ao saírem, porém, Damião ficou para trás. Queria ver Rubião, encarar o homem que chicoteou sua mãe. Entrou na casa grande, sozinho, com o punhal na mão, e o encontrou. Envelhecido, cego de um olho, sentado numa cadeira, Rubião reconheceu a voz. Você sou eu. O velho sorriu amargo. Não vai me matar? Ainda não. O que quero é que você viva para ouvir meu nome nos jornais e saber que não pode fazer nada. E saiu, deixando Rubião no escuro, com medo. No ano seguinte, Tobias trouxe jornais da capital. Damião, você precisa conhecer essas palavras aqui. Eleições livres. E o que são? É quando o povo escolhe quem manda, e não nasce para ser mandado. Damião leu e sorriu. Então eu vou estudar cada uma dessas leis, e um dia eu vou fazer elas me escolherem. Ano de 1871. O Império do Brasil promulgava uma nova lei, a Lei do Ventre Livre, dizia o papel, com tinta fresca e aparência solene. Todos os filhos de mulher escravizada, nascidos a partir desta data, serão considerados livres. Mas a tinta não limpava o sangue, nem apagava os gritos do passado. Para Damião, então, com 34 anos, a notícia veio junto com algo impensável. Seu nome constava numa lista de concessões imperiais de alforria. Uma manobra política que libertava escravos exemplares como símbolo de modernidade aos olhos da Europa. O Conselho do Quilombo celebrou. Tobias, o abolicionista, vibrava. Mas Damião ficou calado. Me libertam agora, depois que já me fiz livre? Ainda assim, ele aceitou. Sabia que lá fora um novo campo de batalha o aguardava. Na despedida, a velha mãe Teresa segurou suas mãos. Você vai carregar a liberdade no rosto, menino, mas prepare o coração,
porque o mundo odeia o homem negro que anda ereto. Damião partiu, com uma sacola de couro, o velho livro da freira ainda preso ao peito, e uma carta de Tobias recomendando-o a um amigo jornalista da capital. Mas ele não chegou nem à estação de trem. Em plena estrada, foi abordado por 2 guardas. Documentos? Pediram. Damião entregou tudo. O guarda olhou e riu. Livre, um preto, vai contar essa história para a cadeia. Foi espancado ali mesmo, os papéis rasgados, o livro pisoteado, preso por vadiagem, crime atribuído a negros livres que circulavam sem patrão definido. Na prisão da cidade de Mar de Dentro, Damião ficou por 2 semanas. Dividia espaço com ladrões, doentes, homens e ratos. Foi lá que conheceu Felipe Aranha, um velho ex-juiz expulso por se declarar abolicionista em praça pública. Estava preso por incitar tumultos. Felipe se impressionou com Damião. Você fala como um advogado. Aprendi a ler escondido. Depois aprendi a lembrar. E nunca mais parei. Aranha lhe deu livros, trouxe jornais, falava de leis, política, oratória, imprensa, e disse uma frase que Damião jamais esqueceria. Você já foi escravo, já foi guerreiro, agora precisa virar voz. Damião começou a escrever cartas. Cartas que Felipe enviava aos jornais com o pseudônimo Um Cidadão de Cor. As palavras corriam e causavam desconforto nos salões. 2 semanas depois, uma comitiva de abolicionistas exigiu a libertação de Damião. A prisão não tinha base legal. Na saída, ele subiu numa caixa de madeira no meio da praça e fez seu primeiro discurso público. Dizem que sou livre, mas me prendem porque ando sem amo. Dizem que a lei protege, mas só protege os que nasceram com sobrenome. Eu sou Damião. Nasci corrente, fugi com a alma e volto com a palavra. A praça silenciou. E pela primeira vez alguém bateu palmas. Depois outro e outro. A partir daquele dia, Damião tornou-se figura conhecida nas praças e feiras. Falava, debatia, enfrentava insultos e não recuava. Seus discursos chegavam à imprensa. Negro que fala como branco, diziam uns. Perigoso, revolucionário, diziam outros. Mas os pobres o seguiam. Os livres de alma o entendiam. E muitos brancos, inclusive, o apoiavam. Tobias o procurou certo dia com uma proposta ousada. Temos uma vaga no Conselho Municipal para representação popular. É arriscado, mas com sua voz, Damião. Eu não quero falar por mim. Quero falar por todos os que ainda estão calados. Assim começou sua caminhada política. De praças a reuniões, de insultos a aplausos, ele trilhava uma estrada onde cada passo desafiava o destino que lhe fora imposto. Mas o maior desafio ainda estava por vir. As eleições. Ano de 1873. As ruas da cidade de Mar de Dentro estavam inquietas. Cartazes foram colados nos postes, nas feiras e nos muros dos fundos da catedral. Votação popular, eleição de conselheiro municipal. Candidato, Damião José, cidadão de cor, ex-escravizado. A cidade parou. Uns riam, outros se encolhiam. E os mais poderosos, com gravatas apertadas e títulos herdados, tremeram de raiva. É inadmissível, disse o comendador Araújo, chefe da Câmara. Um negro no parlamento é o fim da ordem. Mas o povo começou a ouvir. Cartas anônimas começaram a aparecer na porta da pensão onde Damião morava. Volte para o mato, macaco letrado. A cidade não é seu lugar. Não esqueça que papel queima. Certa noite, um grupo de homens encapuzados atirou pedras contra as janelas. Tobias, preocupado, sugeriu recuo. Talvez devamos adiar. Damião levantou-se. Se eu recuar agora, eles vencem todos os que vierem depois. Eu prefiro morrer falando do que viver calado.
Num sábado, ao meio-dia, Damião subiu num caixote no centro da maior feira da cidade. Ao redor, camponeses, vendedores, mães com crianças no colo e também homens armados observando de longe. Ele ergueu a voz. Me chamam de insolente, por querer um lugar à mesa. Mas meus antepassados prepararam essa mesa com sangue. Me chamam de atrevido. Mas o atrevimento está em negar que todos somos filhos da mesma terra. Hoje eu falo em nome dos que não puderam votar, nem votarão. Falo pelos que lavram a terra e nunca colheram nada. Falo pelos que foram açoitados por aprenderem a ler. Falo por mim, mas não só por mim, porque um homem só é livre, quando pode levantar a cabeça e dizer, eu existo e ninguém vai me apagar. Silêncio. Depois, choro. Depois, aplausos. Muitos, incontáveis. A campanha seguiu. Damião andava a pé pelos bairros pobres, visitando cortiços, conversando com operários, pescadores, lavadeiras. A elite ria dele nas reuniões da Câmara, mas o povo decorava suas palavras. No dia da eleição, filas se formaram como nunca antes. Muitos brancos recusaram o voto, mas negros libertos, mestiços, pobres e até alguns estudantes foram às urnas. Quando os votos foram contados, Damião venceu. Primeiro negro eleito para o Conselho Municipal de Mar de Dentro, um ex-escravizado, um leitor, um homem sem sobrenome nobre, agora voz oficial do povo. No dia de sua posse, a Câmara estava lotada. Os vereadores o observavam como quem encara um estranho num templo. Mas ele entrou de cabeça erguida, com um paletó emprestado e o livro da irmã Clara no bolso. Ao tomar a palavra, disse, dizem que é uma vergonha ver um negro aqui dentro. Pois saibam, não é mais vergonha ser negro. A vergonha é ter sangue nas mãos e chamar isso de herança. Alguns se levantaram. Outros baixaram os olhos, mas ninguém ousou interrompê-lo. Damião estava sentado à mesa do poder, e sua voz agora ecoava pelos corredores de pedra, mas ele não parou ali. Tobias o visitou após a sessão. Você fez história, Damião. Ele respondeu, história é pouco, eu quero fazer futuro. Agora vamos falar sobre a cadeira do governador. Tobias arregalou os olhos. Você está falando do impossível. Não, estou falando do que nunca tentaram. Ano de 1875. Damião agora ocupava uma cadeira no Conselho Municipal de Mar de Dentro, mas seu nome já ecoava para muito além dos limites da cidade. Suas palavras cruzavam estradas em cartas, panfletos e jornais alternativos. E nas feiras, nas senzalas remanescentes e nas casas humildes, uma pergunta começava a nascer. E se Damião fosse governador? A ideia parecia absurda, escandalosa, perigosa, mas para o povo parecia possível. Do outro lado da cidade, na mansão do comendador Araújo, os homens mais poderosos da província se reuniram para discutir o que chamavam de ameaça negra. O moleque vai querer a presidência da província, disse o juiz Campos. Isso não pode acontecer. Ele tem o povo, mas não tem o ouro nem a igreja, disse outro. Pois então compremos o púlpito e as páginas. A ordem foi dada. Derrubar Damião com boatos, medo e desinformação. Dias depois, os principais jornais da província estampavam manchetes. Negro conselheiro incita revolta popular. Ex-escravo ameaça a estabilidade da província. A política não é lugar de senzaleiro, mas cada ataque fortalecia o apoio. Grupos de trabalhadores, mulheres lavadeiras, estudantes e soldados reformados começaram a organizar comitês populares com cartazes artesanais. Damião é o nosso povo na cadeira maior. As igrejas tentaram silenciar. Os coronéis tentaram ameaçar. Mas a esperança já tinha rosto, nome e voz. Se você sente a força dessa campanha impossível, deixe seu like agora. Damião não está lutando só por ele, mas por todos os que foram esquecidos pela história.
inscreva-se no canal e comenta aqui. Eu votaria em Damião. Essa é a nossa forma de gritar junto com ele, mesmo séculos depois. Damião organizou um comício no lugar mais simbólico da cidade, a antiga Praça do Enforcado, onde negros rebeldes eram punidos décadas antes. Subiu ao palanque com o livro no peito e falou diante de 2.000 pessoas. Me perguntam se quero governar. Eu respondo, quero sim. Quero porque por séculos disseram que negro nasceu para obedecer. E eu nasci para contrariar isso. Quero porque ninguém mais vai falar por mim. Quero porque minha voz é de todos que foram calados. E quero porque me disseram que era impossível. A multidão explodiu em gritos. Governador! Governador! Naquela mesma noite, ao sair da praça com Tobias e Felipe Aranha, um homem armado se aproximou pela lateral da viela. Atirou. O estampido ecoou como um trovão. Damião caiu, mas o tiro pegou de raspão no ombro. Tobias gritou. A aranha o segurou. O povo correu em desespero. O atirador fugiu nas sombras. Damião, sangrando, levantou-se com dificuldade. Eles podem ferir meu corpo, mas não vão calar minha ideia. No dia seguinte, 20.000 pessoas marcharam pela cidade com faixas. Não se mata um sonho. Damião vive e fala por todos nós. Na semana seguinte, reunido com o Partido Popular Abolicionista, Damião foi oficializado como candidato ao governo da província de Mar do Dentro. O primeiro homem negro a disputar o cargo. O primeiro ex-escravizado. O primeiro sem sobrenome nobre, mas com o maior sobrenome de todos. Povo. Felipe Aranha escreveu em seu jornal. Hoje, um homem negro desafia o próprio império com livros, ideias e dignidade. Que Deus proteja os justos e que o povo saiba o peso do voto. Em segredo, Damião visitou a antiga fazenda São Cristóvão uma última vez. A casa grande estava em ruínas, mas a senzala ainda em pé. Na janelinha da cela onde morou, viu um vulto envelhecido. Era Jacira, sua mãe, viva, calada. Ela o reconheceu. Lentamente estendeu a mão pela grade e tocou seu rosto. Nenhuma palavra foi dita, mas nos olhos dela, o orgulho gritou mais alto que o tempo. Damião chorou pela primeira vez em muitos anos e prometeu em silêncio: eu vou vencer, por mim, por você e por todos que jamais puderam nem sonhar. Ano de 1876. A província de Mar de Dentro acordou diferente. Era o dia da eleição. As ruas estavam tomadas por olhares nervosos, bandeiras improvisadas e soldados armados em cada esquina. Na Praça da Sé, a multidão já se reunia antes mesmo do nascer do sol. Damião caminhava devagar. Usava um terno simples costurado por costureiras do bairro Negro. O livro da irmã Clara ainda preso ao peito. Ao lado dele, Tobias calado. Felipe Aranha, de mãos suadas. E o povo, de olhos esperançosos. Por trás dos palácios e igrejas, a elite tramava. O plano era claro: fraudar votos, intimidar eleitores e, se necessário, cancelar o resultado com base em desordem popular. O comendador Araújo mandou dobrar o número de tropas nas zonas de votação. Eles que tentem votar vão provar o gosto da baioneta. Mas o povo não recuou. Camponeses vieram de carroças. Pescadores vieram a pé. Lavadeiras trouxeram seus filhos nos braços. Ex-escravizados vinham com seus documentos suados nas mãos. Em alguns bairros, urnas foram queimadas. Em outros, eleitores foram barrados por falta de papel ou erro na lista. Damião, ao saber, subiu em uma carroça e gritou para o povo reunido: se impedirem um, 100 levantarão. Se apagarem uma urna, 1000 vozes gritarão o resultado. A multidão seguiu em marcha até os centros de votação. E, sob pressão, as urnas voltaram a funcionar. Quando o sol se pôs, os votos começaram a ser contados. Damião estava na varanda da antiga escola pública, cercado por gente simples, velhos quilombolas, estudantes e abolicionistas. A cada boletim, mais tensão.
Distrito de Santa Rita, Damião, 312 votos. Rival, 89. São Pedro do Norte, Damião, 210. Rival, 147. Centro da capital, Rival, 430. Damião, 76. Mas então, Bairro dos Aflitos, Damião, 54 votos. Rival, 3. Explosão. As ruas começaram a gritar: "É dele! É dele!" Mas havia silêncio nos palácios. Na madrugada, o governador da província declarou: "Em virtude de distúrbios e boatos de fraude, o resultado da eleição está suspenso até nova análise." Revolta, choro, raiva. Damião não disse nada. Foi para casa. Ajoelhou-se diante do velho livro e orou. No dia seguinte, o povo ocupou as escadarias da sede do governo. Milhares, com cartazes, crianças nos ombros, mulheres com tambores, homens com flores presas à roupa. E então, Jacir apareceu, sua mãe, pela primeira vez, de mãos dadas com o filho. Subiu ao palanque, olhou para a multidão e apontou para Damião, dizendo a única frase da noite: "Ele é a nossa resposta." O silêncio durou segundos e virou o maior aplauso da história da província. Na manhã seguinte, pressionado pela imprensa internacional, pelos aliados do Império e pela comoção popular, o governador cedeu. Proclamamos por decisão soberana o cidadão Damião José como novo governador da província de Mar de Dentro. Um negro, ex-escravizado, leitor, guerreiro, líder. Agora, governador, no salão da sede do governo, com os pés firmes sobre o mármore que antes não podia pisar, Damião fez seu discurso de posse. "Não me curvo aos que duvidaram, nem odeio os que me bateram, mas levanto minha voz por cada mão que nunca segurou a caneta do poder. Hoje o povo venceu, hoje a palavra venceu o açoite, e se sou governador, é porque nunca deixei de ser homem." Ano de 1877. Damião José, agora governador da província de Mar de Dentro, encarava um cenário que poucos imaginavam possível. Um homem negro, ex-escravo, sentado no maior posto do poder local, enfrentando o desafio de transformar um sistema que parecia inabalável. O palácio estava repleto de políticos tradicionais, alguns que o olhavam com desdém, outros com curiosidade. Damião sabia que governar não seria fácil. A elite conservadora fazia de tudo para minar suas ações, sabotar projetos, atrapalhar votações, espalhar boatos, mas ele tinha algo que eles nunca tiveram: a confiança do povo. Sua primeira medida foi abrir escolas para crianças negras e pobres. "Educação é o único chicote que aceito", dizia. Criou bibliotecas públicas, incentivou a leitura e a cultura, investiu em saúde, combateu a fome e a exploração. O governo central não via com bons olhos o governador negro. Mensagens e cartas ameaçadoras chegavam ao seu gabinete, ordenando que parasse seus planos subversivos. Mas Damião não recuou. "Se ser livre é pensar, eu prefiro ser um revolucionário." Fez alianças inesperadas com outros governadores progressistas, lideranças indígenas e abolicionistas. Ao lado de Tobias e Felipe Aranha, formou um conselho de apoio popular, sempre ouvindo as vozes do povo. Ao final do mandato, Mar de Dentro era outra. Um lugar onde o negro não era mais invisível, onde os sonhos se tornaram sementes para o futuro. Damião saiu do governo com o respeito da população e o temor da elite. Se você gostou dessa história inspiradora, deixe seu like e se inscreva no canal para mais contos de coragem e resistência. Compartilhe com seus amigos e diga nos comentários o que mais te marcou na trajetória de Damião. E nunca esqueça, a verdadeira liberdade começa na coragem de lutar. Décadas depois, escolas, ruas e praças levariam o nome de Damião José, o escravo que fugiu, lutou, leu e governou. Sua história se tornou farol para gerações. Um lembrete eterno de que a palavra, a coragem e a determinação podem mudar o destino.